Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. E hoje estou com meu colega aqui, Walter Viterbo, que é anestesista, né? Mas hoje vamos falar sobre acupuntura. Tudo bom, Walter? Tudo bem, prazer estar aqui no programa. Muito obrigado pela oportunidade. Que bacana. Então, vamos começar falando o que é acupuntura. Na verdade, como a própria palavra já diz, né? Acu é agulha e puntura é punção na pele. Acu é agulha. É. Então vem do latim a etimologia da palavra acupuntura, exatamente a colocação, a punção, né? Sobre a pele de agulhas. E aí, como é que ela vai, essa agulha, usar como um medicamento, como um remédio, como uma terapia, como as pessoas perguntam, né? Então a acupuntura, na verdade, quando você coloca a agulha na pele, é como se você tivesse uma tomada na parede. Sim. Os fios e a lâmpada. Então, a mesma coisa é o nosso corpo, né? A agulha seria essa tomada, Sim. Os nervos são esse fio e o nosso cérebro seria essa lâmpada que acende. Sim. Toda vez que você coloca uma agulhinha no corpo, em qualquer ponto, o cérebro vai entender, está me furando. E aí o nosso corpo, que é maravilhoso, que é perfeito, né? Ele vai dizer assim, poxa, eu vou liberar uma substânciazinha aqui para a gente sentir menos dor, já que está me furando. Perfeito. E aí libera na corrente sanguínea, né, alguns tipos de neurotransmissores, entre eles a endorfina, que deixa a gente mais calmo, deixa a gente mais relaxado e que trabalha também nos processos de mediação da dor. Por isso que a acupuntura é muito útil para os quadros, né, dolorosos e emocionais. Sim. É assim que funciona. Perfeito. Eu fiz acupuntura já há um tempo, né? E teve uma época que tinha tanto da agulha, né? Quanto a parte também de calor, né? Que tinha Sim, a tipo, moxa. laser. Que Tem tinha a moxa, tem o laser e tem a eletroestimulação também. Ah. Então, Qual a diferença, as Então, vantagens? assim, a acupuntura, na verdade, é somente a agulha. Certo. Isso é acupuntura. Só que você pode intensificar. Hoje existem muitos recursos. Então, você pode colocar a eletroestimulação, que seria aquele aparelhozinho que as pessoas devem conhecer muito, que é usado em fisioterapia, que é o TENS, né? Então é um aparelho semelhante, que é uma corrente elétrica, só que ao invés do TENS, que é sobre a pele, ele é conectado na agulha. Então ele chama de eletroestimulação ou eletroacupuntura. Essas ondas, esses choquezinhos, eles fazem com que o corpo também aumentem a produção daquilo que eu falei no começo, do neurotransmissor. Sim. Então, na corrente de 2 de 100 Hz, a gente consegue liberar neurotransmissores que são muito bons para mediar as dores. Além disso, existe a moxa, que é como se fosse um bastão, um charutozinho, né? Em que a gente coloca esse calor para que os processos dolorosos, ou aqueles pacientes, por exemplo, que têm um padrão de frio, um idoso, aquelas pessoas que estão mais depressivas, estão mais para baixo, então a gente coloca esse calorzinho, principalmente nas costas, naquela região onde está a suprarrenal, para exatamente estimular a produção do corticoide, para levar a energia desse paciente. Existe a ventosa, que são aqueles copinhos que se coloca fixo, que ficam aquelas marcas, né? Ou mesmo deslizante, que também ajuda na dor. E outros recursos, como a fitoterapia, a massagem, compõem, né, a medicina tradicional chinesa. Isso, e teve uma época que a acupuntura não era reconhecida, mas hoje já é reconhecida pelo Conselho Federal. Desde 1995, Isso. né, a acupuntura foi reconhecida como uma especialidade médica. Os planos de saúde passaram a contemplar isso, inclusive o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, já contempla desde 1995 a acupuntura como uma especialidade médica. Muito legal. Walter, que é o dono, né, da clínica Walter Viterbo, né, que é especializada também na terapia da dor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, existe um tratamento conjunto com a acupuntura ou somente a acupuntura ela é eficaz no tratamento da dor, como exemplo? Então, a dor, né, obviamente é uma experiência sensorial desagradável que as pessoas vão experimentar por diversas vezes na sua vida e que ninguém merece nem quer ter a dor. E o tratamento da dor, obviamente, é muito amplo. A acupuntura é um dos degraus dessa escada. Mas se você vai para uma clínica que tem acupuntura e também a clínica da dor contempla outras técnicas, por exemplo, prescrição de medicamentos, prescrições de terapias complementares, como a fisioterapia, como a EPG ou Pilates, e também os procedimentos, que são os bloqueios, né, que são os anestésicos, que a gente vai, por exemplo, quando você está muito estressado, está muito travado, você tem uns nódulozinhos aqui nesse músculo, né, no trapézio. Isso chama-se ponto gatilho. O famoso ponto gatilho. E aí você pode, pela clínica da dor, né, pegar a xilocaína, mesmo que o dentista usa quando vai fazer uma obturação, a pessoa não fica com a boca mole, a gente vai colocar nos pontos que estão endurecidos e essa xilocaína tende a criar um relaxamento muscular e melhorar os quadros de dor. Existe também o bloqueio venoso, que aquelas pessoas que têm doenças, vamos dizer assim, de dor central, fibromialgia, dói o corpo todo, dói em todo lugar. Então você não tem aonde fazer a parte específica de pele, então você vai usar o bloqueio na veia, coloca na bomba de fusão, igual na emergência, no hospital, e se coloca medicamentos, entre eles a xilocaína, para que a pessoa tenha uma melhora do controle dessa dor de origem central. Então hoje a clínica da dor tem a acupuntura como um dos seus degraus, mas ela é muito mais ampla, com serviços específicos de bloqueios, as prescrições medicamentosas e obviamente as recomendações
para as outras áreas, como por exemplo, como já citei, a fisioterapia, o RPG, o pilates, o que for compatível com a necessidade daquele paciente. E quanto mais cedo você parar com essa dor, né, Walter, melhor. Porque a dor, quando cronifica, é muito mais difícil também. O que acontece hoje com a dor é que o paciente de dor crônica, ele começa a ter depressão. E isso tem explicações científicas, né? Imagine que o tálamo, né, que é o grande porteiro do cérebro, para onde vai chegar as informações, o tempo inteiro você está dizendo para ele, estou com dor, estou com dor, estou com dor. Aquele órgão ele para de funcionar normalmente e começa a produzir menos neurotransmissores. E com isso faz com que a pessoa tenha uma possibilidade de ter depressão. Além do quadro psicológico e do quadro real. Uma pessoa com dor, ela começa a não querer se socializar, começa a não querer sair de casa. As pessoas ao redor ficam impacientes com ela, acham que ela está inventando, não dão o devido respeito. Então você começa a ter um quadro que além da dor real, né, que a pessoa sente, ela tem uma dor também em relação a relacionamentos, a sua vida. Ela começa a trabalhar, ela começa a faltar ao trabalho, ela começa a ficar menos produtiva. Então a dor é uma coisa muito séria e deve ser combatida o mais breve possível, até porque quanto mais tardio, mais grave, mais difícil, mais é refratário, né, os tratamentos. Então quanto mais precoce, obviamente melhor. Em relação à acupuntura, ela é, digamos assim, bem direcionada para a dor. Existem outras indicações? Sim, claro. Apesar da grande fama da acupuntura seja com relação à dor, mas na China existem mais de 300 doenças descritas como tratáveis. Na medicina ocidental, a Organização Mundial de Saúde já reconhece mais de 30 doenças tratáveis pela acupuntura. Eu vou dar alguns exemplos que as pessoas não imaginam. É importante. Às vezes você falou, eu chego lá para tratar uma hérnia na coluna cervical por dor. Você pode melhorar o sono, a ansiedade, questões relacionadas à pele, psoríase, questões relacionadas à asma, rinite, a parte gastrointestinal, gastrite, a própria parte relacionada ao intestino preso, síndrome do colo irritável, em relação, por exemplo, às mulheres que têm dificuldade para engravidar, em relação às mulheres que têm muita TPM, cólica, a parte emocional toda, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, assim, é muito mais amplo. Existe hoje uma gama de resultados e isso se comprova pela primeira fala que eu fiz. Se eu estimulo a acender minha lâmpada e eu libero endorfina, a minha endorfina hoje me ajuda a diminuir principalmente a adrenalina, o estresse, né? Que faz com que a gente desequilibre. E obviamente que o estresse piora a hipertensão, piora a diabetes, piora o problema de pele, piora os problemas emocionais. Então, quanto menos você tiver esse estresse, quanto mais você tiver substâncias que combatam essa adrenalina alta, mais você está equilibrando o seu corpo. Ou seja, a acupuntura pode ser útil em tudo isso. É interessante quando eu estou muito estressado, eu começo a ter realmente problema de pele, coceira aí, né, placas. E as pessoas que já são alérgicas, que tem rinite, que tem atopias, que tem a parte de psoríase, que tem a parte de dermatites, ela vai, obviamente, com o estresse, ter uma possibilidade maior de agravar ou de desencadear mesmo as suas crises. Ele entra como um tratamento adjuvante preventivo até. Né? A gente percebe até crianças, adolescentes que vão fazer o tratamento lá, tem uma adesão grande, inclusive peço uma vírgula para dizer, não dói nada, a agulhinha é da espessura de um fio de cabelo, tá? O médico é habilitado para fazer essa passagem pela pele de uma forma que a pessoa não sinta dor. E como eu ia dizendo, essa pessoa que faz o tratamento regular, ela começa a ter o espaçamento das suas crises. Seja dor de cabeça, eu tinha 3 vezes por semana, começa a fazer um tratamento, começa a ter 2, uma vem numa intensidade menor, responde mais aos medicamentos, às vezes não precisa mais tomar medicamento. Então assim, a mesma coisa com rinite, com asma, se você equilibra o corpo, obviamente você vai ter menos incidência daquelas patologias. Gente, isso é extremamente verdadeiro. Eu fiz acupuntura, né? E por incrível que pareça, as pessoas acham que não, mas a gente relaxa. Relaxa, quando você vê, passou o tempo ali, você, poxa, acabou. Quer até ficar mais um pouquinho, né? Quer ficar sempre mais um pouco. Lá né? na nossa clínica a gente toma bastante cuidado, né? Desde a recepção, para pedir aos pacientes que falem baixo, principalmente os que são os acompanhantes, para que quem estiver lá dentro, nos momentos de relaxamento, possam, quanto mais tiver a capacidade de relaxar, de desestressar, melhor será o resultado. A gente tem um cuidado lá de ter a cromoterapia, coloca uma cor que seja agradável. Nossos colchões são bem aconchegantes, a gente coloca uma esteira massageadora, você faz sua sessão recebendo uma massagenzinha. Muito bom. Tá? Tem a questão do som ambiente e principalmente o acolhimento. Né? Quando você chega no consultório, a sua equipe tem que acolher. Isso. Quem chega no consultório precisa de acolhimento, precisa ser entendido, respeitado e valorizado na sua patologia, no seu desequilíbrio. Isso faz diferença. Se você confia no lugar que você está, o seu resultado vai ser melhor, principalmente para liberar a endorfina, que é o que a gente mais busca. Não tenha dúvida. E em relação à frequência, Walter, da acupuntura, de quanto tempo, até quanto tempo se faz o tratamento, como é que é isso? Eu sei que é de pessoa em pessoa. E também assim, existem algumas descrições, né? Por exemplo, existem descrições no Oriente, na China, que a pessoa faz acupuntura diária para não adoecer. Se ela adoecer, ela troca de médico.
Aquele médico deixou ela adoecer, então não foi bom. Medicina preventiva. Interessante. E no Brasil a gente não vê assim as pessoas indo todos os dias, mas a média, 2 a 3 vezes por semana são suficientes. Quando a gente faz a liberação da endorfina, ela também vai ser degradada. Então, como o remédio que você toma da pressão, no outro dia tem que tomar de novo porque ele foi metabolizado. Então, a frequência de 2 a 3 vezes por semana é uma frequência razoável para que você mantenha esses níveis de endorfina mais altos. Mais elevado. Porque ele vai ser degradado se você abandona o tratamento. Então, você vai, degrada, no outro dia faz de novo. Então, 2 a 3 vezes por semana é uma frequência bacana para a gente conseguir ter resultados. E aí depende, né? Da patologia, claro, da 1, 2, 3 meses. Por exemplo, tem pessoas que tiveram uma paralisia de Bell, uma coisa aguda. Você tem que fazer dias seguidos, 4, 5 dias seguidos. Tem gente que está lá se preocupando com um concurso que vai ter no final do ano, quer relaxar, né? Um vestibular. Então ela pode fazer 1 ou 2 vezes por semana, 3, 4 meses antes, para que ela chegue naquela data mais, né? Tem noivas que vão muito lá também. Então é bem bacana a prevenção. Outra coisa que é importante, que muitas pessoas perguntam, tem dúvida, né? Lógico. Que é a questão da agulha, descartável, descartável, em relação à transmissão de doença. Muitas pessoas dizem, não vou fazer porque vai, sangue. Jamais. A agulha é descartável, ou seja, uso único, não existe a possibilidade de fazer de outra forma, né? E é muito seguro, não tem problema. Exatamente. A gente tem aqui um quadro que chama Dica do Cezinha, né? Que a gente traz os entrevistados aqui para passar uma dica para o pessoal que está assistindo lá. Qual seria a dica do Cezinha? Olha, se você se cuidar, você vai conseguir ter resultado. Eu digo sempre para as pessoas, você dirige o carro da sua vida, você pode fazer escolhas. Então você pode escolher, se você tiver um restaurante de comida quilos, comer saladas e grelhados ou comer o que não é tão saudável. Você pode escolher a hora que você vai dormir. Se você preferir ficar até tarde em celular, em televisão e dormir pouco, você está fazendo uma escolha ruim. Você pode escolher os seus relacionamentos, né? Principalmente as pessoas com quem você está no seu dia a dia, né? No seu trabalho, na sua família, sua vizinhança. Se você puder escolher com quem se relacionar, pessoas positivas, você também vai ter. Então, se você dorme bem, se você se alimenta bem, se você se relaciona bem, você já fez escolhas que vão te ajudar. Obviamente, a medicina preventiva como um todo, né? Que todo mundo hoje já conhece, que deve ficar atento ao câncer de mama, ao câncer de próstata, que são as campanhas agora, né? Nós estamos lançando em janeiro a nossa campanha, que é a prevenção do estresse, o Janeiro Branco, né? E aí, depois a gente pode marcar para falar sobre isso, claro. Né? Mas assim, o que eu digo é previna, mas previna fazendo escolhas. Você dirige o carro da sua vida, então faça escolhas que te façam realmente tomar conta da sua saúde. Essa é a dica. Bacana, Walter. Gente, obrigado na verdade, estou agradecendo a Walter pela participação aqui. Eu que agradeço. Porque eu esqueci que o Papo Saudável não é ao vivo. Eu estou atrapalhando aqui já, Tati, com o Papo Saudável da rádio. Mas é natural. Walter, muito obrigado pela presença, por tirar nossas dúvidas em relação à acupuntura. Eu que agradeço. E vamos nos encontrar sim em janeiro para falar sobre o Janeiro Branco, sim. Com certeza. Um abraço a todos.